Agora vamos examinar a doutrina de teologia propriamente dita. Teologia propriamente dita é o estudo das doutrinas relacionadas à pessoa de Deus. Trata-se de estudos sobre a existência de Deus, a natureza, caráter, atributos, nomes e decretos de Deus. Obviamente, podemos passar a vida inteira estudando Deus e ainda descobrimos novidades. Nós lemos no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 9: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, com as águas cobrem o mar. João 17, 3: e a vida eterna é esta, que te conhecem a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sendo assim, pessoas até duvidam que possam definir Deus. Mas Deus se revelou através da natureza, na pessoa de Cristo e na santa palavra de Deus. Ele não deseja ficar desconhecido, mas se esforçou para revelar a si mesmo. Teologia propriamente dita é o estudo de organizar o que podemos aprender sobre Deus na sua pessoa. A definição bíblica, se vamos pegar algumas definições bíblicas, nós podemos começar com João, capítulo 4, e versículo 24, que diz: Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Definição, Deus é Espírito. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificar, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. 1 João 1 e 5, nós lemos: ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, e é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Definição: Deus é luz. Também 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece Deus, pois Deus é amor. Outra definição de Deus, Ele é amor. Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Definição: fogo consumidor. No livro de Números, no Velho Testamento, nós lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então estamos vendo que Deus não é homem. No livro de Salmos, nós lemos em capítulo 7, versículo 11: Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Também, vamos páginas na frente, Salmo 47 e 7. Deus é o rei de toda a terra. Saudai com harmonia e cântico. Então temos vários versículos que diz Deus é. Deus é amor. Deus é justo. Deus é rei. Vamos pegar uma definição teológica de Deus. Vou começar com o que o teólogo Strong diz. Ele disse: Deus é Espírito, infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua origem, subsistência e finalidade. Deixa eu ler mais uma vez. Deus é o Espírito, infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm a sua origem, subsistência e finalidade. No breve catequismo, nós lemos assim: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável, tanto em seu ser, como em sua sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, amor e verdade.
vamos falar sobre a existência de Deus. Toda e qualquer prova da existência de Deus, que Deus existe, não é idêntica a uma demonstração matemática, mas de evidência cumulativa. Podemos comparar a prova de um crime, ou inocente ou culpada a pessoa que fez o crime, como você aceita nos tribunais jurídicos, e que leva à convicção por causa da sua demonstração racional. Assim que pode provar, A Bíblia não faz qualquer tentativa de provar a existência de Deus, e sim começa com a pressuposição da sua existência. Lemos em Gênesis 1:1, do princípio criou Deus, os céus e a terra. Romanos capítulo 1, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Existem, porém, argumentos teológicos provando a existência de Deus. E o estudo de teologia propriamente dita seria incompleto se não apresenta esses argumentos. Esses argumentos não são diretos, isto é, demonstrativo, são indiretos ou prováveis. Nenhum deles é decisivo quando isolado, mas o conjunto ou combinação de todos faz uma série de evidências que nos levam a crer na existência de Deus. Vamos tratar brevemente 6 argumentos assim. Primeiro, é chamado o argumento ontológico, ou da natureza intuitiva do homem. Ontológico. Essa é a origem da ideia que a origem da ideia de Deus é uma crença intuitiva. O homem, sendo racional, possui certas ideias inatas que não são ensinadas, que ele não pode aprender, mas são faculdades racionais que ele reconhece diretamente. Há 7 dessas ideias inerentes, fundamentais dentro do homem. Primeiro, o número, o espaço, o tempo, causa e efeito, personalidade, bem e mal e a existência de Deus. Ideias que estão dentro do nosso ser sem instrução. A ideia de um Deus é uma intuição da razão moral, uma percepção interna e parte do seu ser. Uma coisa que faz parte da fábrica da própria personalidade. É inata a raça humana. Ou intuição quer dizer conhecimento interno, não adquirido por observação e raciocínio, que é conhecimento externo. Nenhuma pessoa ou sociedade nasceu ateu. Ateísmo não é natural ou intuitivo. Ateísmo é um resultado de instruções que ensinam a pessoa a negar os 6 argumentos que agora estamos apresentando. Essa ideia intuitiva é universal. Todos os homens manifestam uma crença prática em Deus, a sua linguagem, suas ações, ambições. Esta crença não procede de fontes exteriores, como a tradição ou a razão, nem das escrituras, mas do íntimo do seu ser. Segundo argumento é chamado argumento cosmológico. Está baseado também na instintividade do homem, que acredita que todo efeito tem uma causa. Então chegamos à conclusão: existe um universo. Então existe um ser que fez tal universo, que fez o universo vir a existir. Este argumento mostra que existe um ser eterno, autossuficiente, fora do nosso universo e independente dele, com poder grande e suficiente para criar ou produzi-lo. O mundo não começou a existir por si mesmo, com pedaços de ferro em si, não se formam um carro. O terceiro argumento é chamado o argumento teleológico. O termo teleológico vem da palavra telos, que
que significa ordem ou adaptação. Não é theos, que significa Deus, e teologia não é teologia. Teleologia não é teológico, né? Então, ao ver o universo com ordem e adaptação, implica que a causa disso acontecer por um causador com inteligência. O valor do argumento é que o causador era mais do que apenas uma força, e sim uma pessoa com inteligência. Um ser que não formou caos, e sim ordem. O quarto argumento é chamado argumento antropológico. Este é um argumento da natureza moral do homem, com o entendimento de que o homem tem capacidades intelectuais, morais, emocionais, volitais. Então chegamos à conclusão que apenas forças materiais não têm a capacidade de produzir. Concluindo, o Criador do homem deve possuir uma natureza intelectual, moral e emocional e volitiva. Em outras palavras, o Criador é uma pessoa. O valor deste argumento é que o ser humano não somente tem um ser maior que o criou, mas este ser é uma pessoa com capacidade de julgar também o homem na sua moralidade. Quinto argumento é o argumento da congruência. Este argumento é um conjunto dos argumentos anteriormente apresentados. A crença que um Deus pessoal se adapta e harmoniza com todos os fatos da natureza material e imaterial. A crença em um Deus pessoal e autoexistente está em harmonia com todos os fatos da natureza moral e mental. A existência de Deus combina com tudo que vimos ao nosso redor. E a ausência de um Deus não combina. O sexto argumento é o argumento cristológico. Este argumento se baseia no fato que temos que dar uma explicação para a Bíblia. Se não existe Deus, de onde surgiu a Bíblia? Como podemos explicar o cumprimento de profecias, de milagres, o caráter sobrenatural, a missão divina de Cristo, a influência do cristianismo no mundo, o fato da conversão, mudança moral e espiritual do homem? Essas realidades não têm explicação se não acreditamos na existência de Deus. Conclusão, então. Só existem duas possibilidades sobre o mundo e o universo ao nosso redor. Duas possibilidades sobre o mundo ao nosso redor. Alguém fez. Quem fez? Um ser superior, absoluto, pessoal, eterno, racional, infinito e poderoso. Quem é? Abra sua Bíblia e descubra. 2. O próprio mundo se fez. Embora que as leis naturais e a própria ciência neguem as possibilidades dessa segunda opção, o ateu tenta educar a mente para acreditar que não existe Deus. É notável que a teoria da evolução não ataca somente o relato de Gênesis, mas também ataca a existência de Deus. A teoria da evolução ensina que a natureza moral surgiu de um não moral e que a vida procede de geração espontânea. O que tem de proveito em acreditar ou negar a existência de Deus? Se eu posso me convencer que não existe um Deus, então não preciso prestar contas ao meu Criador. Assim eu posso temporariamente silenciar a culpa por dentro e posso fazer o que quiser. Não tem um Deus, não tem absolutos. O ateísmo é o resultado de tentativas de educar a mente de forma que a pessoa não precisa prestar contas a um ser superior.
Embora o ateísmo seja um movimento crescente, existem poucos ateus verdadeiros, pois o ser humano naturalmente rejeita tal teoria. Existem, porém, muitas perversões dos argumentos da existência de Deus, muitas ideias falsas sobre Deus. Por exemplo, existe a ideia de politeísmo. Essa é a crença que existem muitos deuses. Existe panteísmo, a crença que Deus está em tudo e tudo está em Deus. A ideia de deísmo, a crença de que Deus criou o mundo para depois abandonar. E várias religiões que aceitam outro Deus, não conhecendo o Deus apresentado na Bíblia.